Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Reis e este é o nosso canal Aventuras de Pelo. Antes de dar continuidade no vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, que você deixe o seu joinha, porque isso vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas que de repente estão aí precisando de uma orientação para ajudar o seu cachorrinho, o seu pet que está com problema de saúde ali, precisando de um suporte. Então, assim como você está assistindo, permita que esse vídeo chegue a outras pessoas. E deixe o seu comentário também contando um pouquinho da sua história, falando de repente uma informação a mais que possa ajudar aqueles que estão assistindo, porque é para isso que nós estamos aqui, para ajudarmos uns aos outros. Agora, falando do tema do vídeo, que é ascite, a famosa barriga d'água, não faça isso. Eu estou me referindo a dar o famoso remédio diurético, a furosemida, que muita gente fala aqui em alguns vídeos no YouTube, para você dar para o seu pet. Eu digo para vocês, não dê o diurético para o seu cachorro se ele está com a barriga inchada, se tem líquido ali na cavidade abdominal, porque dependendo do problema que ele tiver, você pode piorar o problema de saúde que ele já está. Por exemplo, se ele tiver com problema renal, você vai piorar muito esse problema renal do animalzinho. Então, na maioria das vezes não é verme, como as pessoas também falam aqui. Dificilmente, geralmente vai ser verme se for um cachorro filhotinho, mas quando é um cachorro adulto, geralmente não é verme, galera. Geralmente tem um problema ali causando aquela barriga d'água, aquela ascite. E existe uma ilusão por trás desse diurético, da furosemida e outros, é porque a furosemida é o que eu vejo a galera falando mais aqui. Por quê? Porque você dá o remédio e realmente a barriguinha do cachorro vai secar. E aí você tem aquela sensação de que o problema está resolvido, de que o cachorro ficou bom. Só que a raiz do problema não foi resolvida. Então, daqui a algum tempo, ou até quando você para de dar o remédio, nos dias seguintes, geralmente a barriguinha daquele cachorro vai encher novamente de água. E aí você vai dar o remédio de novo e aí começa um outro problema no organismo do animal, porque começa a mexer com a função renal, começa a drenar não só o líquido ali na região do abdômen, mas os eletrolíticos que tem no corpo do cachorro, e você pode estar retardando o diagnóstico de um problema sério que o seu animal possa ter. Não é uma realidade fácil, galera, eu sei que é difícil, inclusive falando disso para vocês, para mim é muito complicado falar disso, porque eu tenho uma história com o meu cachorro que morreu há aproximadamente 4 meses, o Pitucho, e ele começou com um problema de ascite, né? E eu não tinha condições naquele período, logo que ele começou, de levá-lo ao veterinário, não estava com recurso no momento. E eu comecei dando diurético para ele, do jeito que eu estou falando para vocês. A princípio, aparentemente o problema, né, havia sido resolvido, mas daqui a pouco, dias depois, a barriguinha dele começou a encher de novo, e no fim, eu tive que me virar, dar um jeito de levá-lo, levei ele no hospital público, a princípio, só que não consegui atendimento de emergência, porque tem lá a política de atendimento, né? Às vezes eles olham a situação do animalzinho e na visão deles o animal não está precisando de socorro urgente, e às vezes o caso do animal é urgente sim, como era o caso do Pitucho, e não consegui atendimento para ele lá. E aí eu fiz uma vaquinha, comecei a vender umas rifas para a galera do meu círculo de amizade e consegui levar ele no veterinário, e foi diagnosticado que ele estava com um tumor no fígado, e essa era a razão da causa da barriguinha dele encher de água. Eu vou compartilhar num próximo vídeo como foi esse processo com ele, né? Infelizmente, nós perdemos essa batalha, ele acabou falecendo em dezembro, mas o detalhe é que o fato de eu ter dado o remédio para ele, a furosemida, prejudicou um pouco mais o estado de saúde dele, mexeu, alterou a função renal dele e deixou o caso dele um pouco mais complicado. Então, galera, não é fácil, né? Porque às vezes a gente quer fazer algo pelo bichinho tentando ajudá-lo, mas você acaba de repente agravando o quadro de saúde do seu cachorro.
com muito amor que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, justamente por causa do sofrimento que eu passei e ainda estou passando, vivendo o luto da perda do Pitucho. Além do tumor, outros problemas que também podem ocorrer e ser a causa da ascite é o problema cardíaco, um problema no coração, doença hepática como a cirrose, problemas renais, a periotonite, nome difícil de falar, né, que é tipo uma inflamação no peritônio. E para descobrir a causa e resolver o problema, você vai ter que dar um jeito de passar o seu animalzinho no veterinário. Os exames básicos que eu acho interessante falar para vocês aqui e mais ou menos os valores que eu paguei. Exame básico seria o exame de sangue, tipo o perfil renal, hepático e o hemograma, porque ali já tem como detectar se tem algum problema no fígado, se tem algum problema no rim. Esses exames, eles giram aí em torno de 120 a 150 reais. Um exame de ultrassom também é muito importante, porque no ultrassom vai ter como se ver os órgãos da região abdominal, e aí tem como, né, ou ver ou descartar a possibilidade de ser um tumor ali em algum dos órgãos. E uma vez que fez esses dois exames e não deu nada, é interessante fazer um exame do coração, eletrocardiograma, ou fazer uma análise do líquido que foi colhido ali, para que possa avaliar, né, se tem algum problema que não está sendo detectado ali no ultrassom. E esses exames que eu disse para vocês, que eu falei aqui para vocês, o ultrassom, pelo menos aqui na minha região, ele está em torno de 130 a 190 reais. O eletrocardiograma, ele está em torno de 120 reais. O exame de perfil, ele geralmente varia em torno de 120 a 150 reais. E a análise de líquido na casa aí dos 100 a 150 reais. Então, a gente teria que fazer, se fosse fazer os 4 exames, ia gastar em torno de 500 a 600 reais. Mas, pelo menos o exame de sangue, a princípio é crucial fazer para ver como é que está a função renal, a função hepática. Às vezes na função hepática dá para detectar se tem um tumor ali presente, dependendo do grau que você vê a fosfatase alcalina do animal. Mas enfim, galera, eu sei que é complicado no país que nós vivemos, com salário defasado, nós conseguirmos pegar, né, um recurso assim para ir lá e fazer o exame do nosso bichinho. Mas neste caso, no caso da ascite, da barriga d'água, é a saída para você poder ir na raiz do problema, porque senão você fica dando um remédio ali que vai maquiar um problema mais grave e depois pode não dar tempo de você tratar. Porque dependendo do problema, se é um tumor, o tumor ele cresce muito rápido, né? Então, esse é o meu conselho de hoje para vocês. Eu tô compartilhando aqui o que aconteceu comigo e com o Pitucho. Vou contar a história do Pitucho no próximo vídeo para vocês, falar um pouquinho sobre o tratamento que foi feito com ele quando foi descoberto o tumor no fígado, porque eu vejo aqui muitas pessoas também sem saber o que fazer, se não tem realmente nenhuma condição de levar o seu animalzinho no veterinário. E temos a opção aí, pelo menos aqui em São Paulo, da galera levar o seu bichinho no hospital público. Mas você que está me assistindo, conhece aí uma outra alternativa que você fez com o seu cachorro, que teve um probleminha de ascite? Fala aqui nos comentários e ajuda também a galera com a sua informação, que às vezes pode ser útil para mim e para todos os que estão aqui acompanhando esse conteúdo. Fechou? Até o nosso próximo vídeo.